A partir das sugestões que me deram no último vídeo, eu abri inclusive uma enquete aqui no canal da página no YouTube, questionando o pessoal se eles preferem, quais temas que tem maior interesse, né? Que vocês têm maior interesse. E, inclusive, aí, a partir de algumas sugestões lá, eu coloquei uma opção em voltar e tratar especificamente sobre algumas categorias marxianas, né? Porque, queira ou não, eu acabo pressupondo algum entendimento dessas categorias, né, para discutir as questões contemporâneas. E aí a galera me sugeriu, volta e grava, dando algumas noções gerais, específicas, né, sobre essas categorias. E aí eu coloquei, inclusive, lá uma opção, né, uma alternativa, e até agora é a mais votada, né, o pessoal então mostrando mais interesse que eu volte e fale um pouco, né, sobre as categorias marxianas. Então, quem ainda não votou lá, vota, mostra lá, marca lá um tema que você tem interesse, que é justamente, eu vou acabar tratando de todos aqueles temas lá, porque é o que eu tenho estudado. Mas aí eu sei que eu dou, o que eu priorizo, enfim, o que eu trato antes. Então, eu vou começar a falar um pouco hoje sobre a diferença entre valor e preço. Normalmente, quase toda vez que eu vejo essa discussão, tem sempre um comentário assim: valor é tempo de trabalho socialmente necessário para a produção das mercadorias. Mas aí vai chegar, vocês marxistas falam que as mercadorias não são vendidas pelo valor dela, né? Elas são vendidas pelo preço. Então, para que serve o valor? E aí daí surge também uma série de refutações meio bizarras. Por exemplo, aquela que eu acho a mais famosa delas é a história do vinho, né? Teve trabalho, né, socialmente necessário ali de algumas horas, só que um vinho que fica armazenado por 4 anos não é tão bom quanto o vinho que fica armazenado 40 anos. Isso aí não tem nada a ver com o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção do vinho. O grande problema de toda essa confusão que surge é pensar a partir da precificação de uma mercadoria individual e ignorar o todo da economia. O pessoal da economia, inclusive quando vai dar exemplos sobre orçamento do governo, então, eles adoram a figura da pizza, né? Aquela história da ditadura militar também, tem que ir primeiro, do bolo, né? Tem que primeiro fazer o bolo crescer para depois dividir, enfim. Essa história tem algum fundamento de verdade? É uma analogia, não é uma analogia tão ruim, porque inclusive eu vou usar ela aqui agora, porque imagina o bolo. Esse grande bolo que vai ser dividido é a massa de valor gerada num determinado período. Então, o valor, ele dá o limite, é a riqueza gerada em termos de valor durante um ano, por exemplo. Então, foi gerado, sei lá, 5 bilhões em valor durante um ano. Os preços das mercadorias vão ser divisões dessa grande massa de valor que foi gerada durante um ano. Então, os capitais que são mais produtivos, eles geram menos valor. Porque, por exemplo, imagina uma indústria aí 100% automatizada. Não gerou valor nenhum. Mas esses produtos gerados lá, essas mercadorias geradas de forma 100% automatizada, eles vão ter preço. Ou seja, o capitalista que produziu nessas condições, ele vai roubar, entre aspas, um valor que foi gerado pelo um outro capitalista que emprega força de trabalho. Então, o valor, a importância de entender o valor é entender o bolo, né? A pizza, sei lá, a figura que preferir. Então, ali tem a massa de valor, dá o limite da divisão dos preços. Então, os capitais, como eu falei, os capitais mais produtivos, eles produzem menos valor, então eles contribuem menos para aquele bolo, para a pizza, só que eles pegam um pedaço maior para eles do que aqueles que contribuíram com maior valor para o bolo. Então, a moral da história aqui,
para esse vídeo introdutório aqui é pensar, o valor é a massa, é o que de fato faz o bolo, são os ingredientes do bolo. E o preço diz respeito à divisão desse bolo. Então, capitalistas mais produtivos, que empregam menos força de trabalho, né, com maior composição orgânica, tem maior composição orgânica, ou seja, mais maquinaria para menos força de trabalho, eles vão contribuir pouco para a formação desse bolo, mas eles vão pegar pedaços maiores do que os capitalistas que usaram mais força de trabalho, ou seja, menor composição orgânica, esses contribuíram mais para o bolo, só que pegam um pedaço menor. Então, eu vou deixar aqui o link, tem aqueles vídeos que eu gravei em formato de slide, eles são bem interessantes, eles têm alguns problemas, tá, que eu já notei, mas eu utilizei exemplos numéricos para mostrar como que as mercadorias saltam, né, a transformação do valor delas até chegar no preço. Então, com exemplos numéricos, mostrando exatamente como funciona isso do capital mais produtivo, roubando, entre aspas, o valor do capital menos produtivo. Isso é muito melhor enxergar essas questões a partir dos exemplos numéricos, vendo da onde que sai o valor, enfim, para entender o bolo como um todo e da onde que está saindo essa questão, porque do que eu estou falando aqui. E, inclusive, essa questão, pensar esse bolo de valor, ele é interessante para aquela questão que eu estava discutindo, que a riqueza financiarizada não tem lastro. Então, é como que são preços, né, que aqueles ativos financeiros, eles têm preços, mas é um preço que não sai daquele bolo. Então, e aí o que acontece? No momento de crise, enfim, não tem da onde aquela riqueza, aquele preço, ele mostra que é um preço fictício, né? Por isso o uso do termo capital fictício, porque ele não tem fundamentos em valor. Bom, isso aqui foi o contato inicial, mas vamos tentando manter esses comentários. Vocês têm interagido bastante, dando sugestões, enfim. Então, vão me dando sugestões, foca mais nisso aqui, enfim. Que aí eu vou tentando continuar nesses vídeos mais sobre as categorias marxianas a partir desse contato, a partir do que vocês forem sugerindo aí, e aí eu vou abordando. Os recados de sempre, enfim, se está vendo pelo Facebook, tem o canal da página no YouTube também, para a crítica da nossa sociedade, tem o meu perfil lá no Twitter, @Thiago Marjor. Bom, e é isso, vamos mantendo esse contato aí nos comentários. Abraço e até a próxima.